o sol nascer, e estou ali lendo com o sol nascendo, ou orando, ou estudando, daí depois eu vou para a cama, viu? Aí com o sol nascendo, vou, tomo um café e vou deitar. Tem momentos que você está durante o dia, à tarde, estou em casa estudando, à tarde, ou algo que já veio no coração, mas tem hora, parece que Deus só libera para você no exato momento. E hoje, quando eu vi os dois louvores, e a diaconisa Cris ministrando, falando sobre testemunho, isso já estava no meu coração, tá? Tu confirmou, testemunho. Deus te tem por testemunho. Ele agiu na sua vida e Ele deseja que você testemunhe o que Ele fez, faz e fará na sua vida. Então, se Ele fez e você é esse testemunho, então Ele fará mais para que você seja novamente testemunho de Deus. Simples, não é? E é simples assim. E é simples. Nós somos testemunhas vivas de Deus. Amém? Não testemunhas mortas, testemunhas vivas de Deus. Fala assim: eu desejo ser tua testemunha, Senhor. Amém. Eu quero ser testemunha do meu Deus vivo. Aleluia. E tem uma passagem que fala sobre isso. Às vezes, ou muitas vezes, você é tipo assim, pressionado a não dar testemunho. Não é verdade? Muitas vezes, estava hoje tomando café lá em casa junto com o Francisco, né, Maria? E o Francisco estava contando um contexto da vida dele, que muitas vezes parece que ele é pressionado a agir de uma maneira errada, mas ele prefere não agir. Mas é pressionado, não é, Francisco? Para obter lucros talvez, mas esse lucro eu não quero. Então às vezes nós somos pressionados a não dar o testemunho que deveríamos de dar. Somos pressionados. E a palavra de Deus, ela vem nos falar nessa noite. Não vai ser provocações, nem provações ou aflições que vai impedir de você dar o testemunho se você estiver enraizado em Cristo Jesus. Preso, ligado na videira. Abre em 1 Tessalonicenses. Aleluia. Amanhã, o que nós temos amanhã? Quando você vai abrir em Tessalonicenses? Baixa para Jesus. Amém. Saindo às 5h30 da tarde, tá? Lá no campo do Glória, tá? Não é saindo da glória, é saindo do campo do Glória às 5h30 da tarde. Você pode deslocar para lá. O máximo que deve atrasar, até 18 horas já está saindo a caravana, tá? Deslocando até aqui onde é o evento da Papiares e aonde estará o PG. Uma noite maravilhosa. Aleluia. As camisetas estão prontas. Momento propaganda, Ministério Evangélico, Amor e Vida. Tcharam, diga não ao adultério. Forte, né? Forte. Mas é somente um momento que nós estamos querendo mostrar isso à sociedade. Porque é um problema, adultério, é um problema social também. Querido, dentro de todas as igrejas, a questão adultério, relação sexual indevida, acontece, já aconteceu e vai sempre acontecer. Então, muitas pessoas chegaram diante de Deus com vários tipos de problemas ou situações que vieram machucar a sua vida, entre elas o adultério. Então nós estamos voltando nesse ponto, tá? E a palavra de Deus diz: um dia você era ladrão e deixou de ser, um dia você era mentiroso e deixou de ser, um dia você era idólatra e deixou de ser, um dia era tudo e deixou de ser. Entendeu? A palavra diz tudo isso, tá? Então é só um tema para que a família seja mais valorizada. E nada melhor do que uma pessoa que já sofreu com isso, ou bem ou mal, e entende e fala assim: não, gente, isso aqui está errado, isso machuca filhos, isso gera problemas financeiros, isso gera problemas na alma, isso gera problemas de toda a espécie, isso aumenta os hospitais de
vidas machucadas. Isso faz com que o empresário vá à falência porque ele entrou em depressão. Não é verdade. Está muito além de um prazer. Essa é uma verdade. Tá? É isso. Então nós vamos ter uns adesivos também depois, se você quiser. Vamos para a mensagem? O Cristiano perguntou para mim: quanto tempo de mensagem, pastor? Eu falei: quanto? 20 minutos, meia hora? Não. Já foi, né? Não. 5 minutos só. 5 só? 1 Tessalonicenses, a loucura e glória do nosso Deus, vai estar aqui a tua palavra. Pai, traga de uma forma viva, clara, objetiva e direta ao meu coração e ao coração de cada um de nós que estará aqui ouvindo essa mensagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vós, eu e você, vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã ou infrutífera. A nossa entrada, a nossa chegada não foi vã nem infrutífera, havendo primeiro padecido, sido ultrajados em perigos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus no meio de grande combate, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem é feita com dolo. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Versículo, um bom baiano ia falar assim: eita, versículo correta. Um goiano ia falar assim: esse versículo é daqui, ó. Né? Querido, é verdade. É uma palavra viva, é uma palavra poderosa, que nos convida a dar testemunhos, a ser ousados, a dar testemunhos. No versículo 5, que faltou para ler, diz assim: como bem sabeis, nunca usamos, no plural, de palavras lisonjeiras, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Querido, eu gostaria de falar com você, falar comigo, que nós somos convidados para ser testemunha. Conhecemos muito bem que a palavra de Deus diz: e sereis minhas testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. O que? Do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará para a humanidade, no modo geral, para esta igreja, do modo geral, e para a tua vida, do modo particular e pessoal. Deus se agrada do teu testemunho pessoal. Deus sabe que a glória dele vai brilhar, ela aparece através do ser humano. Os anjos queriam pregar o Evangelho e Deus não permitiu, liberou para homens falhos como eu e você, ser humanos falhos. Porém que, como diz aí, vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. Paulo está dizendo: a Tessalônica é uma cidade, a cidade principal ali da Macedônia, é a maior cidade da Macedônia, é Tessalônica. E Paulo está falando ali para os Tessalonicenses, aonde depois Timóteo, nós estamos estudando sobre Timóteo vai ser colocado ali. Timóteo vai ser colocado ali para continuar liderando. Quarta-feira nós falamos que um líder, ele confia ao outro liderado, ele ensina, né? Nós falamos sobre ensinamento. Um líder tem que ter ensinamento para depois esse líder continuar o trabalho que o líder colocou ali. E Paulo vai colocar Timóteo ali. Mas primeiro, para você entender, ele fala: Paulo fala para Timóteo: não vai ser fácil, você vai ter que dar testemunho. Então o que Deus quer dizer para nós hoje é que Deus, Ele pede que eu e você tenham testemunho. Testemunho de quê? Do que Ele tem feito na sua vida. Pastor, eu me converti agora? Rapaz, você se converteu agora? Olha que testemunho mais lindo e maravilhoso. Tem pessoa que fica na igreja e nunca se converte. Não é verdade? Tem pastor que nem é convertido. Se na Bíblia você vai ver um monte de história assim. Deus está dizendo: mano,
frutífero. Sabe o que é ser frutífero? Dar frutos. Ele diz: pois a nossa entrada em vós não foi vã. Quer dizer, eu cheguei aí, Paulo está dizendo, eu fui a Tessalônica, e a minha ida não foi vã, ela deu frutos, ela foi frutífera. Então Paulo está falando assim, que a nossa vida não pode ser infrutífera. Amém? Amém? Verdade, glória a Deus. A minha e a sua vida não pode ser infrutífera, porque Deus, Ele planta, Ele rega, Ele vem com a tesourinha, Ele poda para darmos frutos. Os frutos são os testemunhos também. 2. Havendo primeiro padecido e sido ultrajado, quer dizer, difamado. Ele foi difamado em Filipos, que era a cidade de Filipos, que era ali do lado de Tessalônica. Como bem sabeis, tornamos-nos ousados. Olha essa loucura. Eu vejo um homem de Deus, sendo difamado. O homem de Deus estando em um determinado lugar e por onde ele está passando, ele está sendo caluniado, ele está sendo perseguido, ele está sendo defamado, às vezes ele é apedrejado, às vezes ele é expulso da cidade. Esse homem se chama Paulo, mas ele fala que ele não para de dar testemunho. Este homem, ele diz assim, aliás, olha só o versículo 2 de novo, seja um bom observador, havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus no meio de grande combate. Sabe o que te motiva, cristão? O combate. Sabe o que motivava Paulo? E sabe como que Paulo estava dizendo para Timóteo? E sabe o que Deus está falando para você? Que às vezes as aflições, as provações, os combates, ele não te preocupa, vai doer, vai machucar, você vai ter uma noite clara, mas vai te motivar, porque você sabe que você leva o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e você vai continuar levando, porque nós não falamos de nós mesmos. Nós não falamos de nós mesmos. Outro dia eu estava conversando com a diaconisa Cris, nós estávamos em uma conversa abençoada, falando que essa é a verdade, nós não falamos de nós mesmos. Não te preocupes, nós falamos de Cristo Jesus, e não adianta, vai ser ultrajado, como foi Paulo, mas ele diz que ele continuou falando do Evangelho no meio de grande combate. Se você espera as coisas ficarem boas, tranquilas e serenas para poder anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu sinto lhe dizer, mas você nunca anunciará o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Deus fala assim: dá testemunho do que eu estou fazendo na tua vida. Você quer Evangelho mais lindo do que eu estou fazendo na sua vida? Ah, mas eu mudei pouco. Esse pouquinho que você mudou deu um trabalho para mim, diz o Senhor. E ele já vai testemunhar, pelo menos aí 837 pessoas já de cara. Ou se não for 837 pessoas, talvez o seu marido ou a sua esposa, talvez o teu vizinho. É isso que Paulo está falando, e ele continua. Olha como é que ele começa a mostrar, olha como Paulo começa a revelar. No versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com dolo. Alguma outra tradução? Fraudulência. Fraude. Querido, Paulo está falando assim: eu sou um líder que não estou usando de fraude com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, limpa, ela por si sozinha já é suficiente para ganhar uma vida, para limpar uma vida. Não precisa eu criar mais nada. Somente o Evangelho. Quem tem a chave do coração humano é quem fez o coração. Deus. Quem tem a chave do teu coração é Deus.
Por isso que ele sempre diz: eu estou à porta e bato. Essa é a chave. A chave de Deus não é uma chave normal que nós temos muitas vezes. Falamos chaves, lembramos isso. Essa é a chave de um determinado carro. A chave que Deus tem é a própria mão dele batendo no coração. É a palavra dele se tornando ovelha para você. E a palavra continua dizendo: a palavra dolo, ela significa ou fraude, quer dizer, um ato consciente com que alguém induz outro ao erro. Tradução de fraude: ato consciente com que alguém induz outro ao erro. Então Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, avisa em Tessalônica que nós não somos como os falsos mestres. E fala muito sobre os falsos mestres. Nós levamos um evangelho sem fraude, sem dolo. O que é dolo? Dolo é alguma coisa que vai escondida no meio. Dolo é uma palavra, às vezes, que parece que quer dizer uma coisa, mas quer dizer outra ruim. Dolo é algo quando você morde um pedacinho de pão, lá dentro puseram uma pedra que você não viu. Dolo é algo escondido, algo sutil, para tentar tirar proveitos. E Paulo está dizendo: a nossa exortação, porque Paulo está corrigindo, até para corrigir a minha correção, ela não é por engano, nem impureza, nem é feita com dolo. O que Deus tem a ver isso com testemunho? Tudo. Dê o teu testemunho de uma maneira simples. Você não precisa inventar mais nada para dar testemunho de Jesus Cristo. Não precisa de dolo, não precisa de impureza, não precisa de engano. Tem um testemunho. Mas parece tão simples. Esse testemunho é simples para você, mas para quem Deus vai colocar para ouvir, ele está precisando de ouvir aquilo da sua boca. Paulo está dizendo assim: a minha mensagem, o meu testemunho, a minha exortação, ela é correta, com base no que é nas Escrituras. No versículo 4, pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim, o quê? Falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Querido, só para resumir para você um pouquinho o que falamos até agora: provações, lutas, te deixa mais ousado. É verdade ou não é? Te deixa mais ousado para testemunhar de Jesus Cristo, porque você sabe quem Deus é na tua vida. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a anunciar as boas novas, mesmo em meio a perseguições que enfrentamos. Não deixe de dar testemunhos, não deixe de falar da vida que é Jesus. Não é falar de uma religião, uma religiosidade, de uma placa de igreja, mas você aprendeu com o Evangelho de uma maneira correta, então leve o Evangelho de uma maneira correta. Leve o Evangelho de uma maneira correta. Na igreja de Tessalônica, Paulo ele louva a igreja de Tessalônica porque ela foi perseguida, e em todo momento ela teve perseverança, ela teve firmeza. Querido, em nome do Senhor Jesus, tenha perseverança. Tenha perseverança. Não deixe que dolo, impureza ou engano tire o teu testemunho. Não permita, não caia em enganos, não caia em impureza, não caia em dolo. Dê testemunho. Eu gostaria de concluir essa mensagem ali em 2 Pedro, mais para o final da Bíblia. Carta do apóstolo Pedro,
Oh Deus maravilhoso. E Paulo fala assim: eu não falo de mim mesmo, eu falo de Cristo Jesus. Eu gostaria de Pedro, vamos achar, primeiro, 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, quer dizer, com antecedência, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for olhar na Bíblia, se você olhar por interior, está falando de falsos mestres. Se você for olhar Timóteo, se você for olhar João fala assim: toma cuidado. Querido, Paulo tem uma fala dele que ele fala assim: eu não quero perder o que plantei em vocês. A palavra de Deus diz que vivemos dias difíceis. Então, que diante dos dias difíceis, não pare de dar testemunho. Amém? Não pare de dar testemunho diante dos dias difíceis. Fica firme, mantenha a sua firmeza. Eu queria que Deus quer falar conosco hoje. Mantenha a sua firmeza. Paulo está alertando. Muitas vezes ele fala assim: eu não posso. Por exemplo, eu não posso. Nunca, eu até coloquei no Face alguma vez assim, ó. Nunca use Deus para a sua autorrealização. Nunca eu posso usar Deus, usar a igreja, usar o evangeliquez para a minha autorrealização. Não faça isso, pastor Nilson. Não faça isso ninguém. Nunca use Deus para a sua autorrealização, pois isso é contrário à natureza de Cristo. E está fadado ao erro. Está fadado ao fracasso. Paulo está dizendo: dê testemunho e exalte a Deus. Não dê testemunho para exaltar a si mesmo. Porque todo autorrealização está fadado ao fracasso. Entendeu? Dê testemunho para exaltar a Deus. Dê testemunho para exaltar a Deus. Aí diz: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados. Arrebatados quer dizer tirado com grande rapidez. Arrebatado quer dizer assim: de repente está aqui, de repente não está mais. Arrebatado é o que a palavra de Deus diz: a igreja será arrebatada. Tá? Nós, como cristãos, pregamos arrebatamento, tirado com violência, não violência de briga, com grande rapidez. Então a palavra de Deus está dizendo: dê testemunho. A palavra de Deus está dizendo: fique firme, para que nenhum tipo de homem os tire da sua firmeza com grande rapidez. Está entendendo? Vamos ler novamente? 2 Pedro, falei errado, capítulo 3, versículo 17. Tá bom, tá, desculpa. 16 também a coisa só perde mais ainda, mas deixa pra lá. Vós, porém, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Estava bom firme? Querido, dê testemunho. Dê testemunho. Testemunhe a glória de Deus na sua vida, para exaltar o Senhor Jesus. E você estará envolvido com a obra do Senhor. Você estará envolvido com o seu Deus. E você não vai descair. E ninguém vai te arrebatar
Ninguém com um grande engano vai te arrebatar. Esse vai te fazer um bem maravilhoso. Amém? Eu quero dar testemunho. Testemunho do que Cristo Jesus faz na minha vida. E eu sei, sempre fará. Porque foram justamente as tribulações, as provações, não é isso, presbítero? As aflições, não é isso, igreja? Não é isso, minha filha? Que nos faz ser mais ousados. Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.